Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Erickson do canal Músico Pobre. Hoje eu tô fazendo um vídeo bem diferente aqui do que vocês estão acostumados. Vocês estão vendo minha cama desarrumada ali atrás. Enfim, eu tô fazendo um vídeo bem despretensioso. Acho que eu nem vou editar muito ele nem nada. Eu só quero realmente mostrar pra vocês essa belezinha aqui, que eu peguei faz mais ou menos uns 20 dias. E eu basicamente vou filmar a tela e vou ir falando a respeito das funções dele e tal, de tudo que ele faz, de tudo que ele deixa de fazer, enfim. Se vocês perceberem, eu tô olhando pra cima, porque minha webcam tá aqui embaixo, eu não tô nem sabendo onde ela tá direito. Mas eu tô olhando um pouquinho pra cima porque eu tô olhando pra tela do computador. Mas enfim, vocês não precisam prestar atenção em mim. Eu só quero realmente mostrar esse equipamento aqui que eu peguei, que, cara, é uma coisa muito incrível. Então vou fazer alguns sons com ele, vou explicar um pouquinho, bem rapidinho, sobre o que ele é, o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Enfim, espero que vocês gostem, espero que vocês estejam bem. Acho que vocês devem ter notado que eu sumi, sei lá, por mais de um ano, não sei quanto tempo faz que eu não posto um vídeo, mas é que é a correria da vida, né, e também não tinha, aliás, eu tinha bastante novidade para poder comentar com vocês e tal, mas devido à correria, cara, para parar, fazer vídeo e tal, é um sacrifício grande, depois parar e editar, enfim. Eu não vou ficar enrolando muito aqui não. Eu espero poder postar mais alguns vídeos assim de forma mais despretensiosa, sem grandes pretensões, sem fazer aquele setup todo maluco de câmera e blá 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 blá, de todo aquele setup dos vídeos anteriores que vocês conhecem. Espero que vocês curtam o vídeo mesmo assim, que seja um vídeo informativo, e bora lá. Bom, então para quem nunca viu isso aqui, esse aqui é o Instrument One. Ele é fabricado por uma empresa italiana, se eu não me engano, mas eu posso estar equivocado, ou uma empresa americana, não sei. Mas, cara, esse é evolução na música, digamos assim. Por quê? Ele tem um formato de um braço de guitarra, pouco maior do que um braço de guitarra, talvez, ou realmente do tamanho de um braço de guitarra. E ele tem também as casas divididas da guitarra, não sei se dá para ver direitinho, mas acho que aqui dá, ó. Aqui as casas são divididas e também tem os relevos das cordas. E você pode tocar ele como uma guitarra normal, enfim, você pode tocar ele como uma guitarra normal. Se você ver aqui, ele tem outros relevos aqui que permitem que você toque as notas, né? Enfim, e também você consegue tocar ele em vários modos. Eu vou passar um pouquinho pelos modos assim, mais no final do vídeo, mas basicamente ele tem, se eu não me engano, 4 modos. O primeiro modo é esse, que é o palhetado, eles chamam dessa forma, palhetado, strum mode. O segundo modo dele seria o modo fretless. Então ele proporciona para você tocar como se fosse um instrumento fretless. Então baixo fretless, ou um violino, um violoncelo. Então eu coloquei um violino aqui para poder mostrar para vocês. Eu não tomei o cuidado de setar tudo direitinho não, porque eu ia ter que parar de gravar aqui e eu não quero isso. Mas basicamente, no modo fretless, ele permite que você toque instrumentos que não tem frete, né? E aqui, se vocês repararem bem, ele está respondendo à altura da nota conforme eu pressiono o frete. Então, quanto mais forte eu pressiono o frete, maior o volume da nota. Tá? Então isso aqui é bem interessante. E eu controlei tanto o volume, que é a expressão, quanto o vibrato, usando o Afterthought. Tá? Então, vocês veem que quanto mais eu pressiono, maior o volume e maior a velocidade do vibrato. E aí dentro de cada modo, ele vai ter alguma
peculiaridade. Por exemplo, esse modo fretless, ele permite você usar aqui, eu vou chamar isso aqui de palheta, tá? Para facilitar a nossa vida. Mas dentro de cada modo, ele permite que você controle o que as palhetas fazem. Então, por exemplo, no modo strum, que era o que a gente estava anteriormente, você tem como tocar isso aqui dedilhado, como você faria com um violão normal. Você tem como desativar isso aqui, só tocar as notas abertas com ele e fazer tapping com a mão esquerda. Então, basicamente, só de você tocar aqui, sem você ter necessidade de ativar as palhetas, você já aciona uma nota. Então, isso é bem interessante. Enquanto que agora, no modo de fretless, o que acontece? Você pode usar tanto o modo palheta alternada quanto o modo arco do violino. E é justamente esse modo que eu estou aqui. Basicamente, o tempo que eu segurar aqui vai ser o tempo que ele vai segurar a nota. Então isso aqui é bem interessante. Se você quiser tocar uma nota bem longa, ou simplesmente tocar várias notas segurando uma vez só. Isso aqui é bem interessante. E agora eu vou para outro submodo dele, que seria o modo piano. Então, no modo piano, cada um dos fretes vai ser uma nota só. Então eu posso tocar qualquer uma das cordas, que ele vai dar o mesmo som. E assim sucessivamente. E aí, o que ele pode fazer? Você pode, por exemplo, fazer um acorde. Vocês reparem que eu não preciso tocar aqui nas palhetas dele para ele dar o acorde, né? E por fim, a gente vai ter o modo pad. E o modo pad nada mais é do que quase a mesma coisa do que o modo piano, só que ao invés dele mandar essas notas do piano, ele vai mandar notas de uma bateria virtual. Então eu coloquei aqui a minha bateria virtual. O mesmo esquema funciona para o modo pad. Então cada uma das casas vai enviar uma nota diferente. E nesse modo a gente tem as palhetas mandando os tons e alguns pratos, se eu não me engano. É isso mesmo. Bom, passei de forma bem rapidinha aqui a respeito dos modos dele. E aí eu queria comentar algumas das funcionalidades que ele tem, além dessas que eu acabei de mostrar. Ele tem um acelerômetro. O que seria esse acelerômetro? Basicamente, conforme a inclinação dele, ele vai mandar uma mensagem MIDI. Essa mensagem é a mensagem MIDI 1 e você pode mapear ela para fazer várias coisas. Por exemplo, naquele VST de violino que eu estava mostrando para vocês, eu utilizo esse acelerômetro para controlar o volume. Então, por exemplo, se eu estou aqui e eu inclino ele um pouco, ele vai aumentar o volume. Se eu abaixo, ele vai abaixar o volume. E aí eu utilizo o Aftertouch somente para fazer o vibrato. Eu acho que tem um controle bem bacana. Eu não vou conseguir mostrar agora porque eu estou capturando a tela e eu não consigo parar de gravar o Reaper. Para não ter esse trabalhão todo de ter que vir e voltar e não ter mais trabalho ainda na edição, eu vou precisar que vocês confiem na minha palavra, tá? Mas ele funciona o acelerômetro dessa forma. Aqui também a gente tem esse botão. Esse botão ele basicamente serve para duas coisas. Ele manda uma mensagem MIDI, que é a 9, se não me engano, é o CC9. E também, por ele ter falantes, esse e esse aqui são falantes, isso aqui também serve para controlar o volume dos falantes, tá? Eu não vou conseguir mostrar agora justamente pelo fato de eu estar gravando a tela e toda essa parada que eu já falei para vocês. Mas então ele é bem bacana, porque se você estiver, sei lá, fazendo uma apresentação ou... Enfim, se você quiser só dar uma zoada, você consegue utilizar os falantes dele para ouvir, você não precisa de um fone de ouvido. Bom, falei um pouco das funcionalidades dele, agora eu vou falar das vantagens, das desvantagens dele, por que eu acho que ele é um instrumento tão revolucionário e por que ele facilita tanto na vida dos músicos, principalmente dos violonistas ou guitarristas. É até meio óbvio, mas convém eu falar de qualquer forma.
Isso aqui facilita muito na vida de nós guitarristas ou violonistas, porque dispensa totalmente o fato de você ter que aprender um novo instrumento, que seria um teclado, para você poder mandar as mensagens MIDI. Ou então, no pior dos casos, você ter que escrever tudo no dedo. Eu, particularmente, eu gosto de escrever no dedo, eu tenho até uma certa facilidade para fazer isso, mas isso aqui encurta muito o caminho. E pela primeira vez na vida eu fiquei muito satisfeito com os resultados de violão que eu consigo fazer. Porque ao contrário de fazer no dedo, nota por nota, isso aqui me dá um feedback em tempo real, então eu acho muito mais interessante do que eu ter que ir, tocar nota por nota, depois voltar lá, ouvir se é isso mesmo, acorde, etc. Então isso aqui me dá uma liberdade muito grande. Eu vou mostrar para vocês agora um trechinho qualquer tocando aqui, utilizando o modo violão dele, tá? E eu esqueci de falar uma coisa, esse botão aqui, ele é um encoder, então você pode apertar ele, que aí ele vai mudar os presets. Eu não sei se tá dando para vocês verem, mas cada luzinha dessa aqui é um preset diferente, tá? Então eu vou colocar no modo violão agora, e eu vou tocar o meu VST de violão. É interessante porque cada uma dessas cordas aqui, ela tá mapeada para um canal MIDI, tá? Então aqui é o 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O que acontece? Esse VST aqui tem esse modo que chama MIDI Guitar. E basicamente ele permite você setar uma corda por canal MIDI. E isso é muito interessante porque ele dá ainda mais fidelidade para você tocar. Então, da corda 1 até a corda 6, equivale dos canais 7 até o canal 2. Então se eu tocar um Sol, ele vai tocar exatamente como eu tocaria no violão. Se eu tocar um Dó, e sucessivamente. Então, cara, pra mim isso aqui é muito interessante, principalmente porque esse VST, ele tem um som muito bonito, um som bem real, e eu acho que eu não conseguiria nunca um som de violão se eu fosse microfonar com tanta qualidade quanto esse. Então, mais uma vez, isso aqui quebra um galho enorme. Mas além disso, você não precisa necessariamente se ater só aos sons do violão, você pode tocar exatamente a mesma coisa que você tocaria com o som de piano. Enfim, qualquer instrumento MIDI, você pode colocar os sons aqui que vai ficar muito bacana. Bom, eu já falei das vantagens dele, falei acho que de quase todas as funções dele. É claro que é muita coisa para poder cobrir num vídeo só. Eu acho que eu vou fazer um vídeo com mais esmero da próxima vez. Esse aqui é realmente um vídeo só para fazer uma visão geral a respeito de tudo que ele oferece. E agora eu também queria falar um pouco dos contras, tá? Bom, o primeiro contra é que se você for igual eu e achar que você vai pegar isso aqui e já vai fazer música igual você faz na guitarra, você está redondamente enganado, tá? Tem uma curva de aprendizado que não é muito grande, mas com certeza isso exige bastante tempo, bastante dedicação e exige bastante paciência também. Você vai precisar dar uma calibrada nele para ele responder melhor a sua mão direita e a sua mão esquerda. Você também vai precisar saber se você tem que tocar um pouco mais forte, um pouco mais fraco com a mão direita para ela responder melhor. Porque, cara, isso aqui realmente é como se você estivesse aprendendo um instrumento desde do começo, tá? Você sabe o shape de acorde, você sabe como tocar e tal, mas a resposta dele é totalmente diferente de uma guitarra ou de um violão. E apesar dele ter uma anatomia assim, que é feita para lembrar de uma guitarra, ele tem as suas desvantagens, como eu disse. Então você vai ter que realmente adaptar seu jeito de tocar a ele. Uma outra desvantagem, ele não é nem um pouco ergonômico assim. E por que eu falo isso? Ele é muito pequeno, ele é muito leve, eu não sei estimar, mas ele deve pesar cerca de 1 quilo, talvez até menos do que isso. E assim, ele é uma coisa muito fácil de carregar, você pode levar ele dentro de uma mochila, que é muito simples, mas ele peca muito em não ter um apoio aqui. Então, por exemplo, se você é guitarrista, violonista, você está acostumado a apoiar o violão aqui e tá com ele mais ou menos nessa altura. E toda vez que eu vou tocar, eu fico meio desengonçado, eu fico procurando um jeito de deixar ele aqui que não vai me prejudicar tanto e tal.
e alinhar ao mesmo tempo a mão direita e a mão esquerda para poder não sofrer tanto. Então eu acho que ele peca bastante nesse formato aqui, porque ele não é nada ergonômico. Tem até um vídeo de um cara no YouTube que pegou o corpo de um violão antigo dele, tirou o braço e colocou ele lá e ficou bem melhor. Mas assim, eu acho que isso é uma questão de gosto também, uma questão de costume, mas ele peca muito por causa da ergonomia. E outra coisa que ele peca para mim é o fato dele ter o mesmo espaçamento das casas do começo ao fim. E por que eu falo isso? Para quem tem a mão pequena, que é o meu caso, às vezes por exemplo, eu vou fazer um acorde aqui, eu não consigo, eu venho para cá, para essa região, e aí eu consigo adaptar de alguma forma. Aqui não. Aqui, como o espaçamento é o mesmo, tanto aqui quanto aqui, o único jeito de eu fazer é eu, sei lá, tocar uma nota por vez, de repente, depois editar. Ou eu sofrer bastante para fazer um acorde com uma abertura realmente grande. Enfim, então ele peca por esses detalhezinhos assim, mas esses detalhezinhos fazem toda a diferença na hora de você tocar. Então assim, sem bastante preparo, não é um instrumento que você pode levar para o palco, por exemplo. Então é realmente assim, alguns defeitos que se devem considerar. Outra coisa que eu acho bem impertinente dele é que dependendo de como você está com o dedo posicionado aqui no frete, ele vai parar de tocar a nota. Então, ó. Então, por exemplo, ó, eu estou tocando aqui, exatamente no meio, ele vai sair o som. Mas se eu arrasto o dedo um pouquinho para o lado e ele vai para cima da casa, ele vai mutar. Isso aqui é um pouco inconveniente, porque como eu disse, por causa do espaçamento dele ser um pouco diferente do da guitarra, você vai ter que realmente reaprender a posicionar seus dedos para que eles fiquem exatamente no meio do frete e não aconteça esse efeito não desejado. E por fim, acho que uma das coisas que mais me incomoda nele, mas eu acho que aí é por causa do design, é a questão das palhetas aqui. Elas são realmente fáceis de você se adaptar e não tem nenhum problema em si ao tocar. Só que acontece, a sensibilidade dela não é a ideal. Por que eu falo que não é ideal? Porque ele não vai mandar uma nota com volume bem baixinho até chegar num volume alto. Ele vai começar mais ou menos ali no meio do caminho. Então se eu tocar, deixa eu tentar tocar aqui. Olha, eu estou fazendo pouquíssima força. E mesmo assim ele está mandando um velocity de, sei lá, uns 60 por aí, talvez 70. E se eu toco mais fraco, ele simplesmente não vai mudar o velocity, tá? Ele não vai nem enviar a nota mid. E o que acontece? Isso é muito ruim porque ele foi feito para ser um instrumento expressivo e ele acaba pecando justamente pela falta de expressividade aqui nas palhetas. Ele é muito expressivo no braço, mas aqui nas palhetas ele peca bastante, tá? Então eu acho que isso também é um ponto negativo dele. Mas assim, nada que atrapalhe. Você pode ir lá sempre e editar. Enfim, é uma ferramenta muito boa, mas como todo equipamento vai ter suas partes negativas. Bom galera, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo nesse formato um pouco mais despretensioso, mais desapegado. Eu queria mostrar para vocês, isso aqui já tem um bom tempo, mas cara, eu não estava conseguindo realmente sentar para poder fazer um vídeo. E como eu falei, todo aquele trâmite de ter que setar a câmera, de depois pegar, editar e fazer todo aquele blá blá blá. Então eu vou ter que editar esse vídeo de qualquer forma, mas pelo menos eu cortei pela metade o fato de ter que colocar luz, colocar câmera, etc. E vou só fazer esse vídeo de forma despretensiosa mesmo. Depois talvez eu vou fazer alguns vídeos sem falar a respeito dele, só tocando mesmo, mostrando algumas coisas que eu fiz com ele. Mas a princípio é isso. Espero que vocês tenham gostado. E eu acho, se eu não me engano, que esse aqui é o segundo do Brasil, tá? O primeiro é um do canal do Tecmundo, se eu não me engano, que tem um vídeo de mais ou menos uns 11 minutos, bem bacana o vídeo do canal do Tecmundo, mas não cobre com tanta profundidade ele, tá? Os vídeos que eu achei todos eram em inglês, e também não tem muitos não, tá? Até porque esse instrumento aqui, só quem comprou na pré-venda tinha. E para eu conseguir um para mim foi bem complicado, porque eu tive que achar alguém que tivesse comprado na pré-venda, que tivesse revendendo, enfim. E como eu sempre faço, eu vou falar do preço dele, tá? O preço de mercado dele é $299. Então, com o dólar a R$5 aí, dá R$1 milhão.
Enfim, cara, eu não sei se tá tendo em estoque esse instrumento ou se eles estão tendo que fazer. Então você teria que entrar no site, encomendar, esperar vários dias para eles fazerem, mais vários dias para eles poderem mandar. No meu caso, como eu comprei ele usado, eu falei para eles mandarem para casa daquela minha tia, que eu já falei no vídeo da Rotone Ampero, mandaram para casa da minha tia e a minha tia trouxe para mim, então facilitou muito o trâmite, não teve imposto, não teve nada. Então é isso, mas ele tá, se eu não me engano, $299 ou $399, alguma coisa assim, mais impostos deles lá, que eu acho que eles têm um imposto dependendo da região dos Estados Unidos, mais os impostos do Brasil, enfim. Então assim, não é um instrumento muito barato, não é uma coisa que vai atender todo mundo, tanto pelo fato do preço dele não ser tão chamativo assim, quanto pelo fato dele realmente, apesar dele ter a anatomia da guitarra, ele pecar por esses pontos que eu já falei. Mas ainda assim é uma ferramenta muito boa, já fiz alguns violões, já fiz alguns pads com ele, achei bem bacana, achei bem mais fácil do que se eu fosse tocar um teclado, por exemplo. Então assim, eu gosto muito dele, tô me adaptando ainda, todo dia que eu pego ele eu apanho para alguma coisa, mas assim, a forma dele de você utilizar é muito automática. Você liga ele no computador, coloca no seu programa de gravação e ele já começa a captar o MIDI automático. Então com isso não tem nenhum problema, tá? Essa é a parte mais tranquila. Agora a parte de adaptação ao instrumento realmente exige um pouco de paciência, exige um pouco de experimentação. Ele tem o software de edição, só que eu não consigo abrir o software de edição porque eu estou com o Reaper aberto. Então talvez num outro vídeo eu faça um review mais completinho de todas as funcionalidades dele, mostrando esse software de edição que ele tem, mudando as coisas nele, enfim. Mas por hoje é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham achado interessante esse instrumento, que é um instrumento realmente bem inovador, é bem bacana, bem interessante. Ele quebra algumas barreiras para alguns músicos que, como eu, não sabem tocar o teclado. Tem suas limitações sim, mas eu acho ele um instrumento bem bacana. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Abraço e até a próxima.